Tirem esses velhos daqui, da primeira fila! A voz da organizadora cortou o ar como uma lâmina afiada, ecoando pelo auditório mais luxuoso que você possa imaginar. Centenas de pessoas vestindo ternos que custavam mais do que um carro, joias que brilhavam sob as luzes do teto, executivos de empresas que movimentam bilhões ao redor do mundo. Todos viraram as cabeças em direção à primeira fila, e lá estavam eles. 2 idosos sentados nos assentos mais importantes de toda a sala. Ele vestia um colete desgastado pelo tempo e sapatos que já tinham visto dias melhores. Ela usava um suéter tricotado à mão e carregava uma bolsa que parecia ter décadas de histórias guardadas. Eles simplesmente não combinavam com aquele cenário, ou pelo menos era isso que todos pensavam naquele momento. Rebeca Andrade, a organizadora do evento, caminhou em direção a eles com passos firmes e decididos. Seu rosto estava tenso, os lábios apertados em uma linha fina de irritação. Seu assistente, um jovem nervoso chamado Esteban, a seguia apressado com um tablet nas mãos tentando acompanhar o ritmo dela. Rebeca simplesmente não conseguia acreditar no que estava vendo. Aquilo era o Martinez Tech Innovation, o evento corporativo do ano, com investidores vindos de 3 continentes diferentes, imprensa especializada de todo o mundo e câmeras posicionadas em cada canto do auditório. E ali na primeira fila, exatamente onde deveriam estar sentados os investidores mais importantes e influentes, havia 2 idosos que pareciam ter entrado por engano, como se tivessem se perdido e acabado no lugar errado. Rebeca parou bem na frente deles e os observou de cima a baixo, analisando cada detalhe de suas roupas simples. Carlos e Maria levantaram os olhos, confusos com aquela mulher elegante parada diante deles. Rebeca não disse nada no início, apenas continuou observando com aquele olhar crítico e avaliador. Então, com um sorriso forçado que definitivamente não alcançava seus olhos, ela se inclinou levemente e sussurrou algo que apenas eles puderam ouvir. Carlos franziu a testa, claramente sem entender o que estava acontecendo. Maria apertou sua bolsa contra o peito, num gesto defensivo e protetor. Foi quando Rebeca fez um sinal discreto para 2 membros da segurança que estavam posicionados perto das portas laterais. E aqui vem a parte que absolutamente ninguém esperava, porque enquanto aqueles seguranças começavam a caminhar pesadamente em direção à primeira fila naquele exato momento, na parte de trás do auditório, alguém observava toda aquela cena se desenrolar. Alguém que conhecia muito bem aqueles 2 idosos. Alguém cujo nome estava escrito em letras enormes na tela principal do palco. Mas esse alguém ainda não havia chegado ao salão principal porque estava preso em uma reunião de última hora com investidores japoneses, completamente sem saber o que estava prestes a acontecer com as 2 pessoas que ele mais amava em todo o mundo. Enquanto isso, os murmúrios começaram a se espalhar pelo auditório como fogo em capim seco. As pessoas começaram a tirar seus telefones dos bolsos. Algumas gravavam discretamente, outras enviavam mensagens urgentes para seus contatos. Rebeca levantou a mão tentando manter a compostura profissional, mas sua voz saiu mais alta e mais áspera do que ela pretendia. E o que ela disse em seguida fez com que todo o auditório ficasse em absoluto silêncio, como se o tempo tivesse parado. Mas antes de eu contar o que aconteceu naquele momento exato, preciso te pedir uma coisa. Se essa história já te tem na ponta da cadeira, se você quer saber quem realmente são esses idosos e por que diabos eles estão sentados naquela primeira fila, deixe seu like agora mesmo e se inscreva no canal, porque você não vai querer perder as próximas histórias que vou contar aqui. Enquanto eu continuo, escreve nos comentários quantos anos você tem. Vou adorar saber a idade de cada pessoa que está assistindo até o final. Agora sim, vamos voltar para aquele momento exato, onde tudo estava prestes a explodir de uma forma que ninguém imaginava. Rebeca levantou a mão e sua voz cortou o ar tenso do auditório. Desculpem a interrupção, ela disse com aquele sorriso que claramente não era genuíno, que não chegava nem perto de seus olhos frios. Houve um pequeno erro na atribuição dos assentos. Estes lugares estão reservados exclusivamente para nossos investidores principais. Os guardas de segurança já estavam no meio do caminho, suas botas pesadas ecoando no chão de mármore. Carlos olhou para Maria e ela apertou a mão enrugada dele com força. Eles não disseram absolutamente nada, apenas se olharam com aquela cumplicidade profunda
que só existe depois de 52 anos de casamento, de décadas enfrentando o mundo juntos. Mas então, algo completamente inesperado aconteceu. Algo que mudou toda a dinâmica daquela situação. Uma mulher sentada 3 fileiras atrás, Paula Figueiredo, que era diretora de operações de uma grande empresa de software, se levantou calmamente. "Com licença", ela disse em voz alta e clara, fazendo com que todos os olhos se voltassem para ela. Rebeca girou em direção a ela com uma irritação que ela mal conseguia conter, os dentes cerrados. "Esses senhores têm seus ingressos", continuou Paula com firmeza. "Eu os vi quando entraram. Eles tinham passes VIP com seus nomes impressos em letras grandes." O auditório inteiro explodiu em murmúrios baixos, pessoas comentando entre si, olhando uns para os outros confusos. Rebeca apertou os lábios com força. Estevão, seu assistente sempre nervoso, se aproximou rapidamente e sussurrou algo urgente em seu ouvido. Ela balançou a cabeça negativamente com veemência. "Não me importa o que diz o sistema", ela respondeu em voz baixa, mas ainda assim audível para quem estava por perto. "Claramente há um erro. Olhe como eles estão vestidos." E ali estava a verdadeira razão de toda aquela situação constrangedora. Não era sobre os ingressos, não era sobre o sistema de reservas. Era puramente sobre aparências, sobre como aquelas 2 pessoas se pareciam aos olhos dela. Carlos vestia uma calça cinza que havia sido cuidadosamente passada por Maria naquela mesma manhã, mas que tinha anos e anos de uso visível. Sua camisa branca estava impecavelmente limpa, mas o tecido estava desbotado pelo tempo e pelas lavagens. Maria usava um suéter que ela mesma havia tricotado durante longas noites, uma saia simples e sapatos confortáveis que não machucavam seus pés cansados. Em um mar de ternos de grife italiana e vestidos que custavam mais do que o aluguel mensal de um apartamento inteiro, eles eram como uma ilha de simplicidade e humildade genuína. Os guardas finalmente chegaram até a primeira fila. Um deles, um homem jovem chamado Ricardo, parecia visivelmente desconfortável com toda aquela situação. Senhora", ele disse com uma voz suave e respeitosa, "precisamos que nos acompanhem, por favor." Carlos finalmente quebrou o silêncio. Sua voz era calma, educada, carregada de uma dignidade tranquila. "Temos nossos ingressos. Meu filho nos convidou pessoalmente." O guarda piscou várias vezes, processando aquela informação. "Seu filho?" ele repetiu confuso. Carlos assentiu com a cabeça. "Sim, meu filho Flávio nos disse especificamente para virmos exatamente como somos, que esses assentos eram reservados para nós, que não precisávamos nos preocupar com nada." O nome caiu como uma bomba no meio daquela conversa tensa. Flávio. Vários executivos nas fileiras próximas trocaram olhares significativos entre si, alguns com as sobrancelhas levantadas em surpresa. Rebeca soltou uma risada seca e incrédula. "Senhor", ela disse com uma condescendência que fez várias pessoas se mexerem desconfortavelmente em seus assentos. "Flávio Martinez é o fundador e CEO desta empresa. Ele é um dos empresários tecnológicos mais importantes e influentes de todo o continente. Sinceramente, não acredito que você seja o pai dele." Carlos não respondeu com palavras. Em vez disso, ele calmamente tirou de seu bolso uma carteira velha de couro gasto. Dela, ele extraiu uma fotografia pequena, dobrada nas pontas pelo tempo e pelo manuseio constante. Ele mostrou a foto para o guarda Ricardo. Era uma imagem de um menino de uns 10 anos, sorrindo amplamente, com um braço sobre os ombros de Carlos. No verso da foto, com uma letra cuidadosa e caprichada, estava escrito: "Papai e eu, dia da minha primeira venda." Maria também decidiu falar então. Sua voz era suave, mas tinha uma firmeza inabalável. "Flávio nos ligou há 3 dias. Ela explicou pacientemente. "Ele disse que este evento era muito importante, que havia reservado os melhores lugares para nós, que viéssemos exatamente como somos, do jeito que sempre fomos. Ele disse que não queria que nos sentíssemos desconfortáveis, usando roupas que nunca usamos, que para ele nós éramos perfeitos assim." Vários participantes do evento agora estavam gravando abertamente com seus telefones, sem nem tentar mais disfarçar. Rebeca sentiu que estava completamente perdendo o controle da situação, que tudo estava saindo de seus trilhos. Estevão tocou seu braço suavemente, tentando chamar sua atenção. "Rebeca", ele sussurrou com urgência, "talvez devêssemos verificar antes de continuar com isso."
Ela o afastou com um gesto brusco e irritado. Não vou parar o evento inteiro por causa disso, ela disse rispidamente. Se eles fossem realmente os pais dele, Flávio estaria aqui presente. Ele estaria com eles. Não os teria deixado sozinhos assim. E ela tinha razão em uma coisa específica. Flávio definitivamente não estava ali naquele momento. Naquele exato instante, ele estava em uma sala de reuniões no andar superior do prédio, completamente preso em uma videoconferência interminável com investidores de Tóquio, que havia se estendido 40 minutos além do tempo planejado. Ele olhava para seu relógio a cada 30 segundos, ansioso e preocupado. Sabia perfeitamente que o evento principal estava prestes a começar lá embaixo. Sabia que seus pais já deviam estar confortavelmente sentados na primeira fila, nos lugares que ele tinha escolhido pessoalmente para eles. Ele havia coordenado tudo pessoalmente com a equipe de logística dias antes. Havia confirmado 3 vezes separadas que os nomes deles estavam corretamente na lista de convidados VIP. Havia deixado instruções específicas e claríssimas de que ninguém, absolutamente ninguém, deveria incomodar ou perturbar seus pais de forma alguma. Mas Rebeca não havia recebido aquele memorando importante. Ou se ela havia recebido, tinha simplesmente ignorado completamente, porque não se encaixava com sua visão do evento. Para ela, um evento corporativo daquele calibre e importância não podia ter pessoas que destoassem da imagem corporativa polida e perfeita. Que aqueles 2 idosos definitivamente destoavam de tudo ao redor. Senhores, ela disse, se dirigindo diretamente aos guardas com autoridade, preciso que os escoltem até a saída imediatamente, com todo respeito. Mas agora, podemos realocá-los na área destinada à imprensa, se insistirem em ficar para o evento. Mas esses assentos simplesmente não são para eles. Carlos se levantou lentamente, seus joelhos estalando um pouco com o movimento. Maria também se levantou, agarrando-se ao braço dele para ter apoio. Não vamos causar nenhum tipo de problema, Carlos disse com uma dignidade impressionante. Se precisamos ir embora, então vamos. Mas quero que você saiba uma coisa importante. Ele fez uma pausa, olhando Rebeca diretamente nos olhos. Meu filho construiu esta empresa inteira desde o absoluto zero. Ele trabalhou desde os 14 anos de idade. Vendia jornais todas as manhãs antes de ir para a escola. Distribuía panfletos nas tardes quentes. Economizou cada centavo que ganhava. Estudou com bolsas de estudo porque não tínhamos dinheiro para pagar. E quando finalmente conseguiu seu primeiro computador usado e velho, ele aprendeu a programar sozinho, assistindo vídeos gratuitos na internet durante horas e horas. Nunca pudemos dar a ele luxos materiais, porque simplesmente não os tínhamos. Mas ensinamos algo a ele que vale infinitamente mais do que qualquer terno caro ou qualquer título universitário impressionante. Ensinamos que o respeito não se compra com dinheiro, ele se conquista com ações. E que a verdadeira dignidade de uma pessoa não depende de suas roupas ou de sua conta bancária, mas sim de suas ações e de seu caráter. O silêncio no auditório era tão denso que parecia físico. Você podia sentir o peso dele no ar. Rebeca abriu a boca para responder, para dizer alguma coisa, mas naquele momento exato, as enormes portas principais do auditório se abriram com força, e o que entrou por aquelas portas ia mudar absolutamente tudo o que estava acontecendo. Porque Flávio Martinez tinha finalmente terminado sua reunião interminável e descia correndo, quase em pânico, procurando desesperadamente com o olhar as 2 pessoas mais importantes de toda a sua vida. E quando ele viu a cena diante dele, quando viu seus pais de pé e rodeados por guardas de segurança, com centenas de pessoas olhando e gravando, sua expressão mudou completamente, de uma forma assustadora. Mas o que ele fez naquele momento não foi absolutamente nada do que qualquer pessoa esperava. E o que ele disse depois ia fazer com que Rebeca desejasse que a terra se abrisse e a engolisse de vergonha. Flávio Martinez entrou no auditório com passos acelerados e determinados. Ele vestia um terno absolutamente impecável, mas sua gravata estava ligeiramente solta, um sinal claro de que havia passado horas em reuniões intensas e estressantes. Sua assistente pessoal, uma mulher chamada Daniela Rocha, caminhava rapidamente ao seu lado, tentando desesperadamente atualizar a agenda em seu tablet enquanto se moviam. Senhor Martinez, ela dizia apressada, o evento deve começar em exatamente 7 minutos. Os investidores principais já estão todos em seus lugares designados.
Tudo está completamente pronto e organizado. Flávio apenas assentia mecanicamente, sem realmente prestar atenção nas palavras dela. Seus olhos percorriam ansiosamente cada canto do auditório, procurando apenas uma coisa: 2 pessoas específicas que deveriam estar ali. E então ele finalmente os viu, de pé, na primeira fila, completamente cercados. Seu pai, com aquela postura que ele conhecia tão intimamente, aquela dignidade tranquila e inabalável que nunca se quebrava, não importava qual fosse a situação. Sua mãe agarrada ao braço de Carlos, com aquela expressão serena que ele havia visto 1000 vezes quando ela enfrentava dificuldades sem jamais perder a compostura. E na frente deles, de costas para ele, mas claramente em uma posição de confronto, estava Rebeca Andrade com 2 guardas de segurança imponentes ao seu lado. Flávio parou completamente. Daniela quase bateu contra ele, surpresa com a parada súbita. "Senhor Martinez?" Ela perguntou confusa, sem entender o que estava acontecendo. Mas ele não respondeu a ela. Sua mandíbula se tensionou visivelmente. Suas mãos se fecharam em punhos apertados por um segundo, antes de relaxarem deliberadamente. Ele tomou um fôlego profundo e então começou a caminhar novamente, mas desta vez com um propósito completamente diferente e uma determinação assustadora. Cada passo dele ressoava alto no piso de madeira polida do corredor central. O murmúrio constante do auditório começou a diminuir gradualmente. As pessoas notavam sua presença. Algumas começaram a aplaudir educadamente, mas ele levantou uma mão firme, pedindo silêncio absoluto. O aplauso morreu antes mesmo de começar de verdade, engolido pelo silêncio tenso. Rebeca ainda não o havia visto. Estava concentrada demais na situação problemática na frente dela. "Senhores", ela repetiu para os guardas com impaciência, "já disse que os escoltem para fora. O evento está prestes a começar e não posso permitir que..." Sua voz se cortou abruptamente porque uma mão se pousou firmemente sobre seu ombro. Uma mão que ela reconheceu instantaneamente pelo toque. Ela se virou muito lentamente, como se estivesse em câmera lenta, e seu rosto empalideceu visivelmente quando viu quem estava parado atrás dela. "Senhor Martinez!" Ela gaguejou nervosamente. "Eu estava apenas..." Flávio a olhou diretamente nos olhos. Sua voz era baixa e controlada, mas absolutamente todo mundo que estava perto podia sentir o peso esmagador de cada palavra. "Rebeca!" Ele disse com uma calma que era mais aterrorizante do que qualquer grito poderia ser. "Explique para mim, por favor, exatamente o que está acontecendo aqui." Ela engoliu em seco, visível. "Senhor, houve uma confusão com os assentos designados. Estes senhores disseram que o senhor os convidou pessoalmente, mas claramente há um erro no sistema de reservas porque..." Flávio levantou uma mão, detendo-a no meio da frase. "Não há absolutamente nenhum erro no sistema", ele disse com firmeza. "Eu pessoalmente inseri os nomes deles na lista de convidados. Eu mesmo selecionei especificamente estes assentos para eles. Eu deixei instruções extremamente específicas de que ninguém, sob nenhuma circunstância imaginável, deveria incomodá-los ou perturbá-los de qualquer forma." O silêncio no auditório era tão denso que você podia cortá-lo com uma faca. Rebeca sentia literalmente centenas de olhos cravados nela, julgando cada movimento seu. "Mas, senhor", ela tentou explicar desesperada, "eles não têm o perfil de..." "Não termine essa frase", Flávio a interrompeu cortante. Sua voz continuava calma na superfície, mas agora tinha um fio de aço cortante. "Não tem o perfil de quê exatamente? Termine o que ia dizer." Rebeca abriu a boca, mas nenhum som saiu, como se as palavras tivessem se perdido no caminho. Flávio deu um passo deliberado em direção a ela. "De investidores?" ele perguntou com uma intensidade cortante. "De sócios corporativos importantes, de pessoas que merecem estar aqui. Me diga, Rebeca, qual exatamente é o perfil que você estava procurando quando decidiu humilhar meus pais?" Ela recuou um passo instintivamente. "Eu apenas pensei que para a imagem do evento seria melhor se..." "A imagem do evento", Flávio repetiu, deixando as palavras ficarem suspensas no ar pesado. "Então, para você, a imagem superficial é mais importante do que as pessoas reais? Para você, um terno caro de grife vale mais do que meio século de sacrifício e trabalho duro? Para você, as aparências externas importam mais do que os valores internos e o caráter?" Ele se virou para seus pais.
Carlos e Maria o olhavam com uma mistura complexa de orgulho imenso e preocupação maternal e paternal. "Filho", Carlos disse suavemente, com aquela voz calma que sempre tinha, "não queremos causar nenhum tipo de problema ou constrangimento. Podemos simplesmente ir para casa se for melhor." Flávio balançou a cabeça enfaticamente. Ele caminhou até eles e abraçou sua mãe primeiro. Um abraço longo e apertado, depois seu pai da mesma forma. Abraços sinceros e profundos que diziam tudo sem precisar de palavras. Quando se separou deles, seus olhos estavam visivelmente brilhando com emoção contida. "Vocês não vão a lugar nenhum", ele disse com firmeza. "Estes são os assentos de vocês, os melhores assentos de toda esta sala. E se qualquer pessoa neste auditório tiver algum problema com isso, pode se levantar e ir embora agora mesmo. A porta está logo ali." Ninguém se moveu. Nem um único músculo. Flávio se virou para encarar o auditório completo, sua voz agora projetada para que absolutamente todos pudessem escutar claramente. "Muitos de vocês aqui conhecem minha história profissional", ele começou. "Sabem que comecei literalmente do zero, que construí esta empresa inteira com minhas próprias mãos, que não tive capital inicial de investidores, nem uma rede de contatos influentes para me ajudar. O que talvez vocês não saibam é o porquê. Por que eu tive essa determinação inabalável? Por que nunca me rendi mesmo quando tudo parecia absolutamente impossível e sem saída?" Ele apontou diretamente para seus pais. "Por eles. Por causa deste homem incrível que trabalhou durante 32 anos consecutivos em uma fábrica de móveis, ganhando apenas o suficiente para nos manter vivos. Que chegava em casa todas as noites com as mãos cheias de farpas e calos. Mas mesmo assim, se sentava comigo pacientemente para revisar minha lição de casa, palavra por palavra. Que nunca pôde me comprar a computadora nova que eu tanto queria, mas me ensinou algo infinitamente mais valioso. Que o verdadeiro valor das coisas não está no preço que pagamos por elas, mas no esforço e no sacrifício que fazemos para consegui-las." Maria levou uma mão trêmula até a boca, emocionada. Carlos olhava para baixo, claramente tocado, mas tentando manter sua compostura característica. "E por causa desta mulher extraordinária", Flávio continuou com a voz embargada, "que costurava roupas para outras pessoas durante noites inteiras para ganhar algum dinheiro extra que nos ajudasse, que preparava minha marmita para a escola todos os dias, com o pouco que tínhamos em casa, e sempre, sem exceção, se certificava de que eu comesse primeiro e o suficiente, que me dizia todas as manhãs antes de eu sair para a escola que eu podia ser quem eu quisesse ser nesta vida, não importando de onde viemos ou quanto dinheiro tínhamos, que nunca, nenhuma única vez sequer, me fez sentir pobre ou menos do que os outros, mesmo que realmente fôssemos." A voz de Flávio falhou ligeiramente, mas ele respirou fundo e continuou determinado. "Quando vendi minha primeira aplicação de software por $500, sabem o que fiz com aquele dinheiro? Fui direto para casa e entreguei cada centavo para minha mãe. Disse a ela que se comprasse algo bonito, algo que ela realmente quisesse para ela mesma pela primeira vez em anos. Sabem o que ela fez? Guardou aquele dinheiro cuidadosamente. E quando 3 meses depois, eu precisei pagar a inscrição para um curso avançado de programação que custava $600 e eu não tinha de onde tirar, ela me entregou um envelope. Dentro estavam meus $500 originais, mais 150 que ela havia economizado costurando noites e mais noites. Ela nunca comprou nada para si mesma. Cada centavo sempre foi para mim, para me dar oportunidades que ela nunca teve." Rebeca estava completamente pálida, como se todo o sangue tivesse drenado de seu rosto. Os guardas de segurança haviam se afastado discretamente, sem saber o que fazer. Estevão, o assistente dela, olhava fixamente para o chão, claramente desconfortável com toda a situação. Flávio caminhou de volta para ficar na frente de Rebeca. "Então, quando você me pergunta qual é o perfil correto para sentar na primeira fila deste evento, vou te dizer com absoluta clareza. São pessoas que entendem verdadeiramente o valor do sacrifício, pessoas que construíram impérios, não de dinheiro e lucro, mas de amor incondicional e esforço diário. Pessoas que nunca precisaram de um título corporativo impressionante ou de um MBA para serem importantes e valiosas. Porque a importância delas se mede nas vidas que tocaram positivamente e nos filhos que criaram com tanto amor e dedicação.
Esse é o perfil. E meus pais o cumprem melhor do que qualquer investidor neste auditório inteiro. O silêncio era absoluto e pesado. Então alguém começou a aplaudir devagar. Era Paula Figueiredo, a executiva que havia defendido Carlos e Maria anteriormente. Depois outra pessoa se juntou. E outra. E outra. Em poucos segundos o auditório inteiro estava completamente de pé, aplaudindo de forma estrondosa. Não era um aplauso corporativo educado e protocolar. Era genuíno, emocionado, vindo do fundo do coração. Várias pessoas tinham lágrimas escorrendo abertamente pelos rostos. Rebeca olhava ao redor completamente abrumada, completamente consciente e certa de que acabara de cometer o erro mais catastrófico e definitivo de toda a sua carreira profissional. Mas esta história está longe de terminar aqui, porque o que Flávio fez depois não foi despedir Rebeca sumariamente. Naquele momento, não foi humilhá-la ainda mais publicamente. Foi algo completamente diferente e inesperado. Algo que ia ensinar a ela uma lição que ela carregaria para o resto de sua vida inteira. Flávio esperou pacientemente até que o aplauso diminuísse naturalmente, então levantou a mão pedindo silêncio absoluto novamente. Rebeca, ele disse com voz firme, mas surpreendentemente não hostil. Fique aqui comigo, não vá embora ainda. Ela o olhou completamente confusa, com os olhos vermelhos de segurar as lágrimas. Senhor Martinez, eu não sabia. Eu nunca imaginei que eles fossem realmente... Eu sei, ele a interrompeu calmamente. Você não sabia. E esse é exatamente o problema fundamental aqui. Ele fez uma pausa dramática, deixando que suas palavras ecoassem e ressoassem pelo auditório silencioso. Então apontou para a plateia inteira. Quantos de vocês aqui? Ele perguntou em voz alta para todos. Julgaram alguém baseado puramente em sua aparência nos últimos 6 meses? Quantos assumiram automaticamente que alguém não pertencia a um determinado lugar apenas por como estava vestido ou como falava? O auditório permaneceu em silêncio sepulcral. Alguns executivos deliberadamente evitavam fazer contato visual com ele, outros olhavam fixamente para seus sapatos caros, como se fossem a coisa mais interessante do mundo. Flávio assentiu lentamente, como se aquele silêncio confirmasse exatamente o que ele pensava. Todos nós fazemos isso em algum momento, ele continuou com honestidade brutal. Eu também já fiz. É incrivelmente fácil cair nesses padrões de pensamento automáticos. Vivemos em uma indústria tecnológica que valoriza excessivamente as aparências externas, as credenciais acadêmicas impressionantes, os títulos corporativos importantes. Mas hoje eu quero que absolutamente todos aqui aprendam algo crucial e transformador. Ele se virou para Rebeca novamente. Ela tremia ligeiramente, claramente esperando ser despedida na frente de centenas de pessoas. Você cometeu um erro, Flávio disse a ela diretamente. Um erro grave e sério, mas eu não vou te despedir por isso. Um murmúrio coletivo de surpresa genuína percorreu o auditório como uma onda. Rebeca piscou várias vezes, incrédula. O quê? Ela sussurrou confusa. Não vou te despedir porque eu acredito profundamente em segundas chances reais, Flávio explicou. Porque eu também já cometi erros sérios na minha vida. Porque te despedir agora seria a coisa mais fácil de fazer, mas definitivamente não seria a coisa certa a fazer. O que eu vou fazer é te dar uma oportunidade genuína de aprender, de crescer como pessoa, de entender realmente e profundamente o que esta empresa representa e quais valores nós defendemos aqui. Rebeca assentiu repetidamente, lágrimas finalmente começando a rolar livremente por suas bochechas. Eu sinto muito, ela disse com voz completamente quebrada. Senhor e senhora Martinez, eu não tenho palavras suficientes para expressar o quanto... Maria surpreendentemente levantou uma mão gentil, interrompendo-a. Ela se levantou lentamente de seu assento e caminhou calmamente até onde Rebeca estava. A organizadora se tensionou completamente, esperando talvez um sermão severo ou uma reprimenda dura e merecida. Mas Maria fez algo absolutamente inesperado que pegou todos de surpresa. Ela simplesmente abraçou Rebeca com ternura maternal. Todos nós cometemos erros terríveis na vida, filha, ela disse suavemente, contra o ombro da mulher mais jovem. O que realmente importa não é o erro em si, mas o que escolhemos fazer depois que o cometemos, como decidimos crescer a partir dele. Rebeca se desfez completamente, soluçando alto contra o ombro daquela mulher que ela tinha tentado expulsar e humilhar apenas minutos antes.
Carlos também se aproximou devagar e colocou uma mão reconfortante no ombro trêmulo de Rebeca quando Maria finalmente a soltou do abraço. Meu filho construiu esta empresa inteira, baseado em um princípio fundamental e inabalável. Ele disse com sua voz tranquila e sábia, que cada pessoa individual merece respeito básico, não importa absolutamente de onde ela vem ou como ela se parece. Hoje você teve que aprender essa lição da maneira mais difícil e dolorosa possível. Mas se você realmente absorver essa lição, se permitir que esta experiência transforme você profundamente como pessoa, então algo genuinamente bom terá saído de tudo isso. Rebeca assentiu repetidamente, limpando as lágrimas com as mãos trêmulas. Obrigada. Ela sussurrou com sinceridade profunda. Obrigada por sua generosidade inacreditável. Eu não mereço isso de forma alguma. Flávio pegou o microfone que Daniela discretamente lhe estendeu. Agora, ele disse se dirigindo ao auditório cheio, este evento é fundamentalmente sobre inovação tecnológica, sobre o futuro da nossa indústria, mas também e talvez principalmente sobre humanidade e valores. E quero aproveitar exatamente este momento para fazer um anúncio importante que eu havia planejado para o final, mas que agora sinto que é o momento absolutamente perfeito. Ele fez um sinal e na tela gigante atrás do palco principal apareceram imagens emocionantes. Fotos antigas amareladas pelo tempo. Flávio ainda criança com seus pais sorrindo, Carlos trabalhando na fábrica de móveis com as mãos sujas, Maria costurando sob a luz fraca de uma lâmpada, Flávio adolescente distribuindo jornais pelas ruas. Durante os últimos 2 anos, Flávio explicou emocionado, temos trabalhado secretamente em um projeto paralelo. Um projeto que é tão importante para mim quanto qualquer produto tecnológico inovador que já lançamos. Ele se chama Raízes e é um programa completo de bolsas de estudo integrais para jovens talentosos de famílias de baixa renda que sonham em estudar tecnologia, programação ou empreendedorismo. A tela mostrou mais imagens tocantes, centros comunitários reformados, laboratórios de informática equipados com computadores novos, estudantes sorrindo radiantes em frente às telas luminosas. Mas não são apenas bolsas de estudo acadêmicas, ele continuou apaixonado. São programas completos de mentoria pessoal, equipamentos de qualidade, oportunidades reais de emprego na indústria, conexões valiosas com profissionais estabelecidos. Absolutamente tudo o que eu não tive quando era jovem e que teria tornado meu caminho imensamente mais fácil e menos solitário. O auditório aplaudiu entusiasticamente. Flávio esperou o silêncio retornar. Vamos investir $5 milhões nos próximos 3 anos neste programa, ele anunciou solenemente. E mais do que isso, quero que cada executivo, cada gerente, cada líder de equipe trabalhando nesta empresa doe no mínimo 4 horas por mês para ser mentor voluntário neste programa. Não é opcional ou negociável. É parte fundamental da nossa nova cultura corporativa. A partir de agora, se você trabalha na Martinez Tech Innovation, você também trabalha dedicadamente para o programa Raízes. Mais aplausos entusiásticos ecoaram. Vários investidores presentes acenavam aprovadoramente com as cabeças. Paula Figueiredo estava visivelmente chorando de emoção. Mas tem algo mais importante que preciso dizer. Flávio continuou sério. E aqui vem a parte que alguns de vocês definitivamente não vão gostar ou concordar. Ele olhou diretamente para um grupo específico de executivos bem vestidos na terceira fila. A partir de hoje, vamos mudar radicalmente nossos critérios rígidos de contratação. Não vou mais contratar exclusivamente pessoas formadas nas melhores e mais caras universidades do país. Não vou mais buscar apenas candidatos com históricos corporativos absolutamente impecáveis e impressionantes. Vou procurar talento genuíno, onde ele realmente está, nas comunidades esquecidas que ninguém olha com atenção, nos jovens incríveis, que têm fome desesperada de oportunidades, mas não têm conexões familiares influentes, nas pessoas que têm algo que nenhum diploma caro pode comprar ou ensinar, determinação genuína, nascida da necessidade real de vencer. Um dos investidores mais velhos, um homem grisalho chamado Augusto Saldanha, levantou hesitante a mão. Flávio, ele disse com um tom claramente duvidoso, entendo perfeitamente o sentimento nobre por trás disso, mas precisamos ser práticos e realistas.
A experiência comprovada e as credenciais acadêmicas realmente importam muito no mercado. Não podemos simplesmente ignorar. Flávio o interrompeu firmemente. Augusto, com todo o respeito que tenho por você, eu não tinha absolutamente nenhuma experiência quando comecei minha primeira empresa. Não tinha credenciais impressionantes quando vendi minha primeira aplicação de software. O que eu tinha era um pai extraordinário, que me ensinou através do exemplo que trabalho duro e honestidade valem infinitamente mais do que qualquer título acadêmico pomposo. E uma mãe incrível que me ensinou que compaixão genuína e ética inabalável são muito mais importantes do que lucros a qualquer custo. E construí sozinho uma empresa que hoje vale 200 milhões de dólares. Então, por favor, não me venha dizer que credenciais superficiais são mais importantes do que caráter real e determinação verdadeira. Augusto se recostou visivelmente impactado em seu assento acolchoado. Outros investidores ao redor trocaram olhares significativos entre si, alguns claramente desconfortáveis. Flávio continuou sem piedade. Entendo perfeitamente que alguns de vocês aqui presentes possam não concordar com esta nova direção filosófica da empresa. E está absolutamente tudo bem com isso. Ninguém está sendo forçado ou obrigado a investir em uma empresa cuja visão e valores não compartilham pessoalmente, mas esta é minha visão inquebrantável. Este é meu propósito de vida. E se eu perder alguns investidores por defender firmemente o que acredito ser certo, então, sinceramente, que seja assim. Outra rodada de aplausos, desta vez significativamente mais forte e mais convencida, ecoou pelas paredes do auditório. Rebeca observava absolutamente tudo daquilo de um canto, já não chorando mais. Olhava para Flávio com uma mistura complexa de admiração profunda e espanto genuíno. Estevão se aproximou dela discretamente e sussurrou algo baixo em seu ouvido. Ela assentiu determinada e caminhou com passos firmes até o microfone. Flávio gentilmente lhe cedeu o espaço. Ela respirou fundo várias vezes antes de finalmente conseguir falar. Quero me desculpar publicamente, ela disse com voz ainda temblorosa, mas surpreendentemente clara. Não apenas com o senhor e a senhora Martinez, mas com absolutamente todos vocês aqui presentes. Hoje agi baseada puramente em preconceitos superficiais, em julgamentos vazios, em tudo aquilo que esta empresa diz explicitamente que não defende e que combate. E embora o Sr. Martinez tenha me dado generosamente uma segunda chance que eu definitivamente não mereço de forma alguma, eu vou fazer algo ainda mais significativo. Ela olhou diretamente para Carlos e Maria com determinação nova. Vou me tornar a primeira voluntária dedicada do programa Raízes. Vou doar não apenas 4 horas mensais, mas 8 horas toda semana sem falta. E vou trabalhar diretamente e pessoalmente com jovens de comunidades marginalizadas para ensinar organização profissional de eventos, apresentação executiva e absolutamente todas as habilidades técnicas que desenvolvi durante minha carreira. Porque hoje aprendi da maneira mais dolorosa possível que ter habilidades profissionais sem ter valores humanos sólidos não vale absolutamente nada. E vocês me ensinaram isso simplesmente com sua presença digna e sua enorme humanidade. O auditório explodiu em aplausos genuínos e emocionados uma vez mais. Mas então, algo aconteceu que absolutamente ninguém esperava ou poderia prever. Algo que ia transformar aquela noite já memorável em algo verdadeiramente inesquecível e extraordinário. As pesadas portas laterais do auditório se abriram violentamente com um estrondo. Um homem entrou correndo visivelmente agitado e desesperado. Era Javier Monteiro, o chefe de segurança de todo o edifício. Senhor Martinez, ele gritou enquanto corria em direção ao palco principal. Preciso falar com o senhor urgentemente agora mesmo. Flávio franziu a testa preocupado. Javier, ele disse firmemente, estamos no meio do evento mais importante do ano. Isso pode esperar alguns minutos? O homem balançou a cabeça enfaticamente, quase desesperado. Não, senhor. Definitivamente não pode esperar nem um segundo. É sobre o estacionamento. Há uma situação grave envolvendo o carro dos seus pais. Carlos e Maria imediatamente trocaram olhares preocupados e apreensivos. Flávio desceu do palco rapidamente, com o coração acelerado. O que aconteceu com o carro deles? Javier engoliu em seco, visivelmente nervoso. Senhor, quando seus pais chegaram aqui esta tarde,
Nosso funcionário encarregado do estacionamento VIP negou acesso a eles. Disse explicitamente que aquele estacionamento era exclusivamente para convidados especiais importantes e os mandou para o estacionamento público regular, localizado a 3 quarteirões inteiros de distância daqui. O rosto de Flávio se endureceu visivelmente, os músculos da mandíbula se contraindo. Continue falando. Ele ordenou com voz controlada, mas extremamente tensa. Bem, senhor, o problema sério é que há cerca de 20 minutos eu estava revisando as câmeras de segurança porque recebemos um relatório sobre um veículo suspeito circulando. E eu vi claramente nas gravações que 2 pessoas tentaram forçar violentamente a entrada do carro dos seus pais. Maria levou uma mão trêmula até o peito. Carlos fechou os olhos por um longo momento. Flávio apertou os punhos com tanta força que seus nós dos dedos ficaram completamente brancos. Eles conseguiram entrar no carro? Ele perguntou com voz perigosamente controlada. Não, senhor, graças a Deus, respondeu Javier rapidamente. Um transeunte que passava viu tudo e imediatamente ligou para a polícia. Eles detiveram os criminosos no local. Mas o carro tem danos significativos na fechadura e uma das janelas está parcialmente quebrada. E aqui está o que realmente me preocupa profundamente. Ele tirou seu tablet do bolso e mostrou a tela iluminada para Flávio. Quando revisei todo o registro de entrada detalhado, seu pai pediu educadamente para estacionar na área VIP designada. Mostrou claramente seu passe de acesso oficial, mas o funcionário responsável, um homem chamado Vilmar, disse textualmente e sem rodeios: este estacionamento não é para gente como vocês. O silêncio que se seguiu foi absolutamente ensurdecedor. O auditório inteiro havia escutado cada palavra daquela revelação chocante. Todos os olhos estavam fixos em Flávio, esperando sua reação. Onde está Vilmar exatamente agora? Flávio perguntou com uma calma que era genuinamente perigosa e assustadora. Está esperando lá embaixo, senhor. Javier respondeu nervoso. Eu pedi que subisse imediatamente assim que me inteirei do que tinha acontecido. Flávio assentiu uma única vez. Que ele suba agora. Javier falou rapidamente por seu rádio portátil. Menos de 1 minuto depois, um homem de aproximadamente 40 anos entrou hesitante no auditório silencioso. Ele parecia visivelmente nervoso, suando abundantemente. Caminhou em direção à frente com passos extremamente vacilantes e inseguros. Senhor Martinez, ele começou com voz trêmula. Eu estava apenas seguindo o protocolo padrão estabelecido. O estacionamento VIP é designado para convidados VIP. Flávio o interrompeu cortante. Como meus pais que você deliberadamente humilhou. Vilmar empalideceu visivelmente, como se todo o sangue tivesse drenado de seu rosto. Eu simplesmente não sabia que eles eram... Você não sabia porque não se deu ao trabalho de perguntar ou verificar. Flávio disse com uma frieza cortante. Você assumiu automaticamente. Exatamente como Rebeca assumiu erroneamente. Exatamente como provavelmente muitas outras pessoas assumiram hoje ao ver meus pais. Vilmar olhava fixamente para o chão de mármore, incapaz de fazer contato visual. E por causa da sua suposição preconceituosa e preguiçosa, Flávio continuou implacável. Meus pais tiveram que caminhar 6 quarteirões completos no total, 3 de ida e 3 de volta, com seus joelhos cansados de quase 80 anos de idade. Tiveram que deixar o carro deles em um lugar completamente inseguro, onde quase sofreram um roubo violento. E tudo isso simplesmente porque você decidiu arbitrariamente que eles não eram bons o suficiente, não eram dignos o suficiente para o estacionamento que eu específica e pessoalmente reservei para eles. Vilmar abriu a boca desesperado, mas nenhum som saiu. Flávio se virou para Javier com determinação absoluta. Ele está despedido com efeito imediato. Vilmar deixou escapar um som estrangulado de desespero puro. Mas, senhor, por favor, ele implorou patético. Eu tenho 3 filhos pequenos para criar. Minha esposa está gravemente doente e precisa de tratamento caro. Eu preciso desesperadamente deste emprego para sobreviver. Flávio o encarou diretamente sem pestanejar. Você deveria ter pensado seriamente em todas essas consequências antes de deliberadamente humilhar 2 idosos que não tinham feito absolutamente nada de errado para você. Javier, por favor, escolte-o para fora do edifício imediatamente. Enquanto os guardas firmes começavam a levar Vilmar para fora, ele suplicava entre lágrimas desesperadas. Rebeca observava toda aquela cena
se desenrolar com uma expressão extremamente complexa no rosto. Então ela fez algo que surpreendeu absolutamente todas as pessoas presentes. Ela se aproximou determinada de Flávio. "Senhor Martinez", ela disse em voz baixa, mas perfeitamente audível, "o senhor me deu generosamente uma segunda chance verdadeira, apesar de eu ter cometido exatamente o mesmo erro terrível que esse homem cometeu. Por que a mim sim e a ele não?" Flávio a olhou longamente e pensativamente, antes de finalmente responder. "Porque você demonstrou remorso genuíno e profundo. Porque pediu desculpas sinceras. Porque ofereceu mudança real e concreta. Vilmar está apenas preocupado exclusivamente com as consequências negativas para ele mesmo, não com o dano real que causou a outras pessoas. Essa é a diferença fundamental. O arrependimento verdadeiro implica assumir responsabilidade total, não apenas ter medo do castigo." Carlos surpreendentemente se levantou então. "Filho", ele disse com sua voz eternamente calma, "posso dizer algo importante?" Flávio assentiu respeitosamente. Carlos caminhou determinado até onde ainda se ouviam as súplicas desesperadas de Vilmar sendo escoltado para fora. "Esperem um momento", ele disse firmemente aos guardas. Eles imediatamente pararam. Vilmar o olhou com olhos completamente desesperados e vermelhos. "Senhor, por favor", ele implorou, "diga ao seu filho que..." Carlos levantou uma mão gentil, mas firme, interrompendo-o. "Não vou pedir ao meu filho que devolva seu emprego", ele disse honestamente. "O que você fez foi errado e teve consequências sérias, mas vou pedir algo completamente diferente." Ele olhou para Flávio com respeito. "Me dê sua permissão, filho." Flávio assentiu, claramente extremamente curioso sobre o que seu pai ia fazer. Carlos se virou completamente para Vilmar. "Você disse que tem 3 filhos?" Vilmar assentiu entre soluços incontroláveis. "Sim, senhor. 2 meninas lindas e um menino." Carlos calmamente tirou de seu bolso sua carteira velha e gasta. Dela ele cuidadosamente retirou vários bilhetes amassados, R$ 150. Ele os estendeu diretamente para Vilmar com dignidade. "Isto é para que você consiga chegar até o final do mês, enquanto procura outro trabalho. Não é muito dinheiro, reconheço, mas é tudo o que posso dar neste momento." Vilmar olhava para os bilhetes estendidos completamente incrédulo, como se estivesse vendo algo impossível. "Por quê?" ele sussurrou confuso. "Por que o senhor me ajudaria depois de tudo o que fiz de errado?" "Porque há exatamente 30 anos atrás", Carlos respondeu com sabedoria, "eu cometi um erro gravíssimo no meu trabalho na fábrica. Um erro realmente grande. Arruinei uma encomenda completa e cara de móveis por não seguir corretamente as especificações técnicas detalhadas. Meu chefe tinha todo o direito de me despedir sumariamente naquele momento. Nós tínhamos um bebê recém-nascido em casa. Flávio tinha apenas alguns meses. Eu tinha acabado de assinar o contrato de aluguel da nossa primeira casa própria. Mas meu chefe não me despediu naquele dia terrível. Ele me deu uma segunda chance valiosa. Me disse que todos os seres humanos merecem a possibilidade de se levantar depois de cair. Aquela lição marcou minha vida para sempre, e eu a transmiti cuidadosamente para meu filho." Carlos olhou para Flávio com orgulho imenso brilhando em seus olhos. "Que hoje está te dando a possibilidade real de aprender profundamente com isso e se tornar uma pessoa melhor." Vilmar pegou o dinheiro com mãos completamente trêmulas. "Não sei o que dizer, não tenho palavras." "Diga que vai se lembrar deste dia pelo resto da sua vida", Carlos respondeu com sabedoria. "Diga que da próxima vez que você vir alguém que não se encaixa nas suas expectativas superficiais, você vai se lembrar que as pessoas são infinitamente mais do que sua aparência externa ou o saldo da sua conta bancária. Que todos carregamos histórias profundas e dolorosas que não são visíveis externamente. Que a gentileza genuína custa tão pouco e vale imensamente tanto." Vilmar assentiu repetidamente, chorando agora abertamente e sem vergonha. "Eu prometo solenemente, senhor, juro pela vida dos meus filhos, vou ser uma pessoa completamente diferente. Vou ensinar aos meus filhos a lição preciosa que o senhor me ensinou hoje com tanta generosidade." Flávio observava seu pai com os olhos visivelmente brilhando de emoção contida. Quando Carlos finalmente voltou para perto dele, Flávio o abraçou extremamente forte. "Obrigado, papai", ele sussurrou emocionado, "por me ensinar sempre a ser uma pessoa melhor do que eu acredito que posso ser." Maria se juntou emocionada ao abraço.
Os três permaneceram assim abraçados por um longo momento, completamente alheios às câmeras filmando, aos flashes fotográficos, ao auditório inteiro, que os observava com profundo respeito e admiração. Quando finalmente se separaram, Flávio pegou o microfone pela última vez naquela noite memorável. Acho que já não preciso mais dar nenhum discurso corporativo planejado, ele disse com um sorriso genuíno e emocionado. Meus pais acabaram de dar a apresentação mais importante e valiosa desta noite inteira. O evento continuou normalmente depois daquilo. Flávio apresentou seus novos produtos tecnológicos inovadores. Os investidores fizeram suas perguntas técnicas habituais. Os contratos importantes foram formalmente assinados. Mas absolutamente todos sabiam, no fundo, que o verdadeiramente importante já tinha acontecido ali. No final daquela noite inesquecível, quando o auditório estava finalmente se esvaziando, Paula Figueiredo se aproximou respeitosamente de Carlos e Maria. Obrigada, ela disse com simplicidade genuína, por nos lembrarem de quem realmente queremos ser como pessoas. Vários outros executivos fizeram exatamente a mesma coisa, formando uma fila respeitosa. Rebeca foi uma das últimas a se aproximar. Ela estendeu um envelope para eles, com as mãos ainda ligeiramente trêmulas. Dentro havia uma generosa doação de R$2.000 para o programa Raízes, junto com uma nota manuscrita, para que outros jovens talentosos tenham as oportunidades que eu tive, e principalmente os valores humanos profundos que vocês demonstram naturalmente. 3 meses depois daquela noite transformadora, o programa Raízes já tinha 120 estudantes dedicados, inscritos e estudando. Vilmar havia conseguido um novo emprego em uma organização comunitária onde, ironicamente, ajudava pessoas em situação de rua a encontrar oportunidades de emprego digno. E Rebeca tinha transformado completamente sua abordagem profissional e pessoal, se tornando uma das mentoras mais dedicadas e apaixonadas do programa inteiro. Mas o mais importante de tudo é que absolutamente ninguém na Martinez Tech Innovation voltou a julgar qualquer pessoa sem conhecer profundamente sua história primeiro. Aquela noite deixou cristalino que a dignidade humana e a bondade genuína continuam sendo infinitamente mais fortes e mais valiosas do que qualquer aparência superficial. Se você sente exatamente o mesmo depois de ouvir esta história inteira, deixe seu like e compartilhe este vídeo com alguém que você realmente aprecia. E para fechar, comente aqui embaixo: me inspirei com a história de Carlos, para que eu saiba que você esteve aqui comigo até o último minuto. Muito obrigado por me acompanhar. Até a próxima história incrível.